Olá pessoal, eu sou o Thiago Nunes Rodrigues, advogado especialista em acidente de trabalho, sou sócio fundador do Brito e Rodrigues Advogados Associados e hoje eu vou falar para vocês sobre a CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Se você não sabe o que é, tem dúvidas, manda para o seu amigo, compartilha que esse conteúdo é muito importante para você trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, adoeceu no trabalho, enfim, precisa dessa informação. Mas o que é, afinal de contas, CAT e quando ela deve ser emitida? CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho, é a forma oficial de informar o INSS que você sofreu um acidente de trabalho. E quando ela deve ser emitida? Aqui vem o que da questão. Por quê? Todo mundo acha que é quando há um acidente típico, o trabalhador caiu na empresa, caiu um objeto lá, ele tropeçou, caiu, cortou um dedo, cortou uma mão, enfim, são diversas as formas de acidente de trabalho que ocorrem no Brasil. Mas não é só nessa situação que a gente chama de acidente típico. Também doenças ocupacionais, isso mesmo, você que tem uma LER com movimentos repetitivos, você que tem um problema psicológico gerado pela empresa, ocasionado pelo seu trabalho, você que teve um agravamento, você já tinha algum problema de saúde, mas teve um agravamento decorrente de uma doença ocupacional, deve ser emitido o CAT. Outra situação também que eu vejo não ser emitido o CAT é o acidente de trajeto, pessoal. Isso mesmo, você que está se deslocando da sua casa para o trabalho ou vice-versa e sofre um acidente, você pode estar de carro, de ônibus, a pé, você sofre um acidente, deve ser emitida a CAT. E também, pessoal, quando você está prestando serviços para a empresa, mesmo uma atividade externa, às vezes você presta serviço, por exemplo, repositor de mercado para uma empresa terceirizada e você sofre um acidente, você também deve ter a emissão do CAT. Então muita gente não sabe que o CAT deve ser emitido em todas essas situações, seja no acidente típico, numa doença ocupacional, num acidente de trajeto, num agravamento de uma doença que já vinha ocorrendo com o trabalhador, ele já tinha um problema na coluna, mas o trabalho ele agravou essa doença, também deve ser emitida a CAT. Prazo legal e quem pode emitir a CAT. Quanto ao prazo, se ocorrer morte do trabalhador, é imediato. A empresa deve emitir o CAT imediatamente. Se não há situação de morte, a empresa deve emitir o CAT até o próximo dia útil subsequente ao acidente. E se ela não emitiu, quem mais pode emitir, pessoal? Pode um médico, o sindicato e o próprio trabalhador e seus dependentes. Isso mesmo, o próprio trabalhador deve emitir a CAT. Eu não estou dizendo que ele pode, eu estou dizendo que ele deve. Por quê? Se ele não emitir a CAT, passa muito tempo, pela minha experiência, diversas situações envolvendo acidente de trabalho, que esse trabalhador passou muito tempo, não teve emissão da CAT e depois ele não teve acesso a direitos ou dificultou muito para ter acesso a algum direito justamente porque não tinha CAT, não tinha esse comunicado de acidente de trabalho. Então o que eu recomendo sempre? O trabalhador sofreu um acidente, deve ter o registro da CAT. Se a empresa não fez, o próprio trabalhador deve providenciar isso, para que ele não venha a perder direitos posteriormente. Doutor, mas por que é tão importante emitir a CAT? Porque, pessoal, com a CAT, registrando esse acidente de trabalho, você vai ter acesso a um benefício B91, que é originado no acidente de trabalho, tendo acesso, por exemplo, ao FGTS, o depósito do FGTS enquanto você permanecer afastado pelo INSS. Você tem uma estabilidade após o retorno, você tem uma estabilidade de 12 meses, que eu vou falar especificamente em outros vídeos dessa estabilidade. Você também pode ter acesso, comprovado isso, que teve culpa da empresa, negligência, imperícia ou até mesmo a responsabilidade objetiva, a empresa deveria zelar pela saúde do trabalhador. Você pode ter direito a indenização por danos morais, danos materiais, estéticos, pensão, ressarcimento de despesas médicas, dentre outros direitos que a empresa deve ressarcir você indenizar em decorrência do acidente de trabalho. Então é muito importante a emissão da CAT. O que mais pode gerar? Pessoal, hoje a diferença de uma aposentadoria originada num acidente de trabalho, ela é muito grande. Dependendo da situação, pode dar uma diferença de 40% você ser aposentado no origem de acidente de trabalho ou não. Então é muito importante a emissão da CAT. O que eu quero deixar claro para vocês é que a CAT não é só um documento, ela é uma prova que ocorreu esse acidente de trabalho. Não foi uma nem duas vezes que eu vi acontecer o quê? O trabalhador sofre um acidente, cai dentro da empresa, às vezes tem algum problema de saúde dentro da empresa, não documenta isso, passa o tempo, ele descobre que aquele acidente lá, que ele achou bobo no início, que ele caiu, que ele machucou o pé, que ele torceu um tornozelo, ele teve um rompimento de ligamentos, vai ter problemas de saúde pelo restante da vida. E não tem essa prova, não tem esse CAT. Então é muito importante ter a emissão da CAT. A CAT é uma prova. Isso vai trazer vários benefícios para o trabalhador no futuro, garantir direitos porque ele fez a emissão correta da CAT. É uma obrigação da empresa e é um direito do trabalhador. Sem a CAT, você pode não conseguir um benefício previdenciário ou enquadrá-lo de forma equivocada, pode não conseguir indenizações posteriores porque não conseguiu provar esse acidente.
É muito comum as empresas, quando há o acidente de trabalho, aquele acidente no primeiro momento que não foi nada, foi pouca coisa, não registra esse acidente e depois lá, passados um mês, 2, 3 meses, a gente vai verificar que aquele acidente ocasionou uma grave lesão nesse trabalhador e sem a CAT fica difícil de provar. Você vai depender de prova testemunhal, vai depender de outras provas. Eu sei que tem trabalhadores que tiram fotos do local do trabalho na hora do acidente, mas às vezes troca de celular, o celular estraga, não consegue aquela testemunha, muda de cidade ou não quer se indispor com a empresa e fica muito difícil de fazer essa prova. Outra dica que eu dou para você sempre, além da CAT, pessoal, vídeos, conversas com seus superiores, com o RH da empresa, toda a documentação médica, atendimento médico, quem levou você para pegar o prontuário médico, tudo isso para dar a dinâmica do acidente. Porque muitas vezes, posteriormente, a empresa vai querer negar esse acidente ou até mesmo imputar a culpa a você. Então é muito importante, além do comunicado de acidente de trabalho, ter outras provas para posteriormente você utilizar, tanto num processo trabalhista como num processo previdenciário. Quero chegar ao fim desse vídeo, pessoal, enfatizando para vocês a importância da emissão da CAT, do comunicado de acidente de trabalho. Quase que todos os dias aqui no escritório eu recebo trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho, que estão com a doença ocupacional, tiveram um acidente de trajeto, tiveram um acidente fora da empresa e não tiveram emissão da CAT. A CAT é um direito muito importante e você, trabalhador, você deve cobrar da empresa. E se a empresa não emitiu, como eu falei nesse vídeo, você deve correr atrás e fazer a emissão desse CAT. Isso pode garantir anos de direito para você. Você pode ter uma aposentadoria, a gente nunca sabe quando o trabalhador vai ter uma aposentadoria por invalidez e a diferença hoje de uma aposentadoria originada no acidente de trabalho e não originada é muito alta. Como eu já falei no vídeo, pode chegar a uma diferença de até 40%. Então, se você sofreu um acidente de trabalho, é um direito seu. Gostaram desse vídeo, compartilha, curte, comenta aqui se você já sofreu um acidente de trabalho, se você sabia que em caso de doença relacionada ao trabalho ou agravamento, também tem que ter emissão da CAT. Tudo que a gente puder ajudar pelo trabalhador, esse é o objetivo do canal. Nesse primeiro momento, todos os vídeos vão ser relacionados a acidente de trabalho. Esse é um objetivo meu, porque anos e anos de advocacia eu vi muitos trabalhadores perdendo direitos por falta de informação.